Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: entenda como uma verdade ela é incontestável. Vem comigo até o final, não sai daí! E não se esqueça de se inscrever, clica aí, é bem rápido e fácil. Você vai clicar no botão de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito. Eu sugiro você clicar também no sininho, clica no sininho, assim você vai lembrado a cada vídeo que é postado, e isso também vai te despertar para estudar a palavra. Muito bom, porque a gente não perde nada. Se você assistiu ao vídeo anterior, você então não pode deixar de marcar o sininho de jeito nenhum, porque com certeza esses vídeos vão estar falando alguma coisa no teu coração. Eu peço o teu favor aí, essa gentileza. Você está ajudando o nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando. Se quiser doar, fica à vontade. Tem um link aí na bio, ou então só ir lá no nosso Instagram, tem no link da bio do Instagram, do Facebook, do Twitter. Você pode nos seguir aí e procurar o link da bio. Vai ter lá como você pode colaborar com o nosso ministério. Mas eu já agradeço muito se você pelo menos curtir, comentar e compartilhar. Curtindo e comentando no próprio YouTube, já leva esse vídeo para mais pessoas, e compartilhando você leva para pessoas onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Nos ajude nessa daí. Nunca foi tão fácil cumprir o ID de Jesus. Jesus disse: ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e agora a gente pode alcançar criaturas mais longe que for. Não impede a distância, não é impedimento para ela receber uma porção da palavra de Deus. Sensacional, né, querido? Vamos lá, o texto desse vídeo, parte 2 de Apocalipse 2, de 2 a 4. Vamos novamente ler Apocalipse capítulo 2, do 2 ao 4, que diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esse vídeo vai complementar o anterior. Se lá no anterior nós falamos 4 pontos, nós vamos falar mais 3 pontos aqui. Por isso eu vou começar com o 5º ponto. É o que vem falando aqui, que repare no que diz aqui o seguinte: dando Deus testemunho juntamente com eles. Por que dando Deus testemunho juntamente com ele? Porque a palavra ela foi, como disse o versículo 3, anunciada inicialmente pelo Senhor. Tudo começou com a palavra de Deus. O mundo surgiu através da palavra de Deus. Deus anunciou a sua palavra. Deus falou da sua palavra. Só que o que é muito interessante, que vai fazer com que essa palavra perpetue, que essa palavra seja firme, seja sólida, e a gente encontre firmeza e a gente tenha credibilidade. A Bíblia encontra credibilidade porque esse Deus é um Deus fantástico e maravilhoso. Porque ele falou primeiro com seus servos escolhidos e ele foi acompanhando. A gente vai ver no 2º ponto essa questão do juntamente, mas a gente vai ver quantos episódios Deus falou com os seus profetas, Deus escolheu pessoas, Deus conversou com pessoas, Deus pediu coisas a Abraão, Deus executou coisas ali. Querido, se essa verdade falada por Deus, o 2º ponto, ou melhor, o 6º ponto, juntando com o vídeo anterior, com os 4 do vídeo anterior, o 6º ponto a gente vai falar conjuntamente, a gente vai falar sobre os milagres. Estou falando antes de qualquer milagre de Deus. Se tudo aquilo que Deus tivesse falado, feito, não fosse verdade, você acredita mesmo que essas palavras durariam até hoje? Você pegar e quando foi falado o livro de Gênesis, quando se passou a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, quanto tempo faz isso? Você acha mesmo, se isso não fosse verdade, se isso não fosse realmente algo que realmente tivesse acontecido, você acredita mesmo que isso duraria até hoje? Você acredita que isso, mesmo que isso nunca tivesse sido contestado? O primeiro ponto que a gente vai ver nesse vídeo, é o 5º ponto, juntando com os 4 anteriores, é que o respaldo para nós darmos a credibilidade à palavra é que não tem como algo que foi falado há tanto tempo ser mentira
e continuar sendo verdade ainda hoje. Se era mentira, já teria sido contestado, alguém já teria revelado lá atrás, não agora. E me deixa intrigado são pessoas querendo hoje, no mundo de hoje, querendo anular e desfazer uma história de tantos milênios. Você acha mesmo? Você nunca estudou? Pesquisa sobre crítica da forma. Pesquisa sobre crítica da forma, você vai ver em quantos séculos, quantas pessoas questionaram a existência, a veracidade, as escrituras, se foi escrito, se não foi, se aquilo era verdade, se não era. Cara, foi muita gente. Quando você estuda a história, você estuda a história da igreja, você vai ver o quanto ao longo de mais de 2000 anos a palavra de Deus foi contestada, tentaram, não faltou tentativa, você pode ter certeza, não faltaram tentativas para dizer que a palavra de Deus é mentira e que aquilo que estava acontecendo não era verdade. Não faltaram, até tentar aniquilar os judeus. Vamos acabar com essa raça, vamos tirar todos os judeus da face da terra, dessa maneira a palavra de Deus vai morrer com eles e ninguém mais vai ficar sabendo. Quantas tentativas, a própria Bíblia, só o Antigo Testamento e a história nos narra de tentativas de destruição do povo de Deus, mas Deus sempre levanta o remanescente, Deus sempre faz brotar da árvore caída, Deus sempre faz brotar o tronco de Jessé e Deus sempre faz gerar uma planta nova ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo. A palavra de Deus permanece. Aqueles que tentaram destruir passaram e a palavra de Deus fica. Então Deus falou e foi dando testemunho e a coisa veio acontecendo. E o segundo ponto que vai corroborar, que vai nos ajudar a entender esse primeiro ponto de uma verdade que já dura milhares de anos, para contestar isso, a gente não vai ser o primeiro a estar contestando. Só que se não bastasse apenas que a palavra falada de Deus já dura tanto tempo, essa expressão juntamente é exatamente falando que esse é um Deus que ele acompanha, ele não é um Deus que apenas falou, ele é um Deus que vem fazendo junto, as pessoas viram. A travessia do povo do Mar Vermelho não está escrito só na Bíblia, há relatos de outros povos, a Arca de Noé, há relatos de outros povos, muito coincidentes com o que está sendo narrado no livro de Gênesis. Vários outros episódios, há trechos de outros povos, da história de outros povos, ao longo da humanidade, corroborando com aquilo que está sendo falado na Bíblia. E há episódios narrados na Bíblia como milagre que arqueólogos já descobriram como algo que aconteceu. Logo a gente chega à conclusão que ele não é um Deus que apenas falou, mas ele fez, e a gente não tem como questionar as coisas que foram feitas, a gente não tem como questionar, porque a ciência já veio elucidando, arqueólogos já vieram descobrindo, e cada vez mais, até arqueólogos, se você for estudar aí, eu não vou entrar nesse mérito, porque não está dentro do escopo do vídeo, vai tomar muito tempo. Mas se você pesquisar, alguns arqueólogos eles estavam tentando provar contra a Bíblia, provar que a Bíblia era mentirosa. Eles acabaram descobrindo que a Bíblia era verdadeira, e muitos arqueólogos e cientistas se converteram ao cristianismo exatamente por tentar pesquisar e tentar provar que a Bíblia era uma farsa, que a Bíblia é uma mentira. Tem vários nomes aí, muitos nomes aí. Assista o Alfa, você vai descobrir, se você não assistiu, assista aí ao Alfa, você vai descobrir vários nomes lá ao longo da história. Excelente vídeo que explica. Vamos dar uma lida em Atos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aí vai continuar falando, mas o que a gente quer colocar aqui é que houveram testemunhas dos milagres, dos prodígios, dos feitos de Jesus. Você acredita mesmo? Se todo milagre que Jesus fez foi mentira, você acredita mesmo que algumas pessoas resolveram criar um personagem chamado Jesus, e esse personagem criado dividiu a história da humanidade? Você acredita mesmo? Porque o grande responsável para que a palavra de Deus ficasse até hoje não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo veio para ser o Paráclito. Por isso Jesus falou, olha, importa que eu vá para que ele venha. É por isso, porque o que
testifica a respeito de Jesus e dá essa perpetuidade a todo o ministério, feitos e obras de Jesus, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo quem convence são as pessoas transformadas, são as pessoas que continuam sendo curadas, transformadas e mudadas até os dias de hoje. Estão entendendo? Não foi o próprio Jesus o que ele fez. Se não tivesse vindo o Espírito Santo, se discípulos não tivessem sido martirizados, se os apóstolos não tivessem sido mortos, você acredita mesmo? Talvez uma pessoa ou duas pudesse entregar sua própria vida por causa de uma mentira, mas você acredita mesmo que várias pessoas em épocas diferentes, com distância de anos diferentes, sofreriam martírio? Todos os 12 apóstolos foram martirizados. João não morreu com o martírio, porque mesmo depois do óleo quente ele foi lançado na ilha de Patmos e ficou preso, mas ele também foi martirizado. Ele só não morreu, mas ele foi martirizado. Você acredita mesmo que essas pessoas fariam tudo isso por causa de uma mentira? Querido, desculpa, mas a gente entender muito pouco da gestão humana, da vontade humana. Não dá, não tem como. A segunda coisa que a gente vai ver é exatamente isso. Eu queria ler um outro texto, que é Isaías 64, versículo 4, que vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti. Que o quê? Que Deus é esse? Que trabalha para aquele que nele espera. É um Deus que trabalha interagindo, é um Deus que quer trabalhar conosco. Quando a gente faz a vontade do Pai, como nós falamos no vídeo anterior, que o salvo procura entender a vontade do Pai, esse Pai caminha junto, esse Pai vai trabalhando junto, esse Pai vai fazendo milagres e a gente vai dando testemunho. Deus deu testemunho e falou, e como diz aqui o autor aos Hebreus, Deus foi dando testemunho juntamente com eles, com vários profetas, com várias pessoas que fizeram milagres. Provavelmente aqui está falando dos apóstolos, das pessoas, das igrejas que foram surgindo. Aliás, outra coisa também, Nero tentou matar vários imperadores, quiseram acabar com os cristãos. Durante 300 anos não faltou imperador para querer acabar, aniquilar com o cristão. O próprio Constantino, ele queria acabar com o cristão e ele foi vencido pelo seu próprio inimigo, que era o cristianismo, e acabou se convertendo ao cristianismo, teve aquela visão, e a partir dali o mundo foi decretado como cristão, ou seja, o maior dos inimigos se converteu 300 anos depois. A gente fica pensando assim, Deus não poderia ter feito isso logo com o primeiro imperador, com o segundo imperador, mas se o primeiro, o segundo, o terceiro, se durante os primeiros 100 anos, depois da morte de Cristo, algum imperador tivesse se convertido, isso iria respaldar a tese de que talvez tudo aquilo que Jesus fez, o Espírito Santo estava fazendo, seria mentira. Mas você acha mesmo que durante 300 anos, que são 3 séculos, você imaginar que cada geração durava ali 60 anos, 70 anos, quantas gerações a gente não tem aí? Mais de 5 gerações a gente está falando de pessoas que foram martirizadas, foram lançadas na arena, que foram comidas por leões, que foram perseguidas, que viraram vela, né? A vela romana. Sabe por que se chama vela romana? É porque os cristãos eram amarrados aos postes que ateavam fogo para iluminar Roma durante a noite. Por isso o nome vela romana. Eram as velas romanas, que eram os corpos dos cristãos sendo queimados em praça pública. Você acha mesmo que ainda assim os cristãos iriam aumentar e novas pessoas iriam se converter ao cristianismo, sabendo que um parente, um amigo tinha sido morto por causa de uma mentira? Fala sério, né? Desculpa, não vou nem dar continuidade a esse tipo de raciocínio. Terceira coisa que a gente vai ver e que a gente precisa entender, o versículo 4 ele vai falar, ele vai terminar dizendo, por sinais, prodígios e milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Segundo a vontade de quem? Segundo a vontade do Espírito Santo. Segundo a vontade do próprio Deus. Nós precisamos entender, querido, e ter a humildade que a vontade de Deus precisa ser soberana. E o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Eu passo, você passa. Aqueles que são inimigos de Cristo, aqueles que querem acabar com o cristianismo ainda hoje, a gente tem aí presidentes espalhados aí pelo mundo, a gente tem ministros aí de Supremas Cortes
espalhado pelo mundo, doido para acabar com os cristãos, com muita raiva dos cristãos. A gente tem jornalistas aí, repórteres, com muito ódio dos cristãos e querendo acabar a todo custo com o cristão, com o patriarcado. Quando a pessoa fala do patriarcado, quando a pessoa fala do tradicionalismo, a pessoa está falando do cristianismo, a pessoa está falando do judaísmo. É disso que se está falando. Qualquer um que lute contra o patriarcado, as leis tradicionais, está sendo contra o cristianismo e contra o judaísmo. Cristão não apoia quem é contra patriarcado, cristão não apoia quem é contra as tradições, cristão não apoia quem é contra as leis. E a gente está vendo hoje um levante muito grande ao longo do mundo de pessoas contra as leis de Deus, contra os princípios éticos cristãos, contra os mandamentos cristãos, contra os próprios cristãos. Você acredita mesmo que diante de tantas coisas assim, até hoje, pessoas sendo contra, Deus continua fazendo milagres? E você acredita mesmo? Tudo baseado numa mentira, que a gente vai acreditando numa mentira? Querido, não tem como. Então a gente precisa entender que até esses que estão agindo contra Deus, que estão agindo contra os cristãos, eles vão dar conta. Cada um de nós vai prestar conta. Ninguém vai ficar sem prestar conta e sem dar o seu parecer e a sua opinião perante o tribunal do Senhor. Ninguém, a não ser aqueles que são realmente salvos, como nós falamos no vídeo anterior. Se você tem dúvida sobre a questão da perda da salvação, perde-se a salvação, você tem essa dúvida, assista o vídeo anterior aqui que explicou muito sobre isso. Nós que somos salvos, não tem mais nenhuma condenação, nós vamos direto para a glória. Agora, quem não está salvo vai ter que prestar conta diante do grande trono branco. A gente falou sobre o trono branco no livro do Apocalipse, no estudo, você pode pesquisar, que já tem disponível no canal, é só você pesquisar sobre trono branco e você vai achar o vídeo correspondente. A vontade de Deus, ela é soberana sempre. A vontade de Deus vai prevalecer sempre. Ou nós reconhecemos humildemente que Deus é soberano e que eu preciso fazer a vontade dele, e que é a vontade dele que importa, que o tempo passa muito rápido, que a gente olha para trás e a gente vê quanta coisa já passou e quanta oportunidade a gente jogou fora, que a gente precisa olhar para frente e dizer, eu vou aproveitar qualquer oportunidade que eu tiver para anunciar a palavra de Deus, para falar de Deus, ou eu vou entender isso, querido, ou eu vou ter um sofrimento, não só aqui na terra, como eu vou ter um sofrimento lá perante o Senhor. Então, para que sofrer, querido? Evita o sofrimento, reconheça e seja humilde o suficiente para entender que a vontade de Deus é soberana. Se precisar abandonar coisas, abandone. Se precisar largar coisas, até pessoas, largue, querido, porque a vontade de Deus, ela precisa ser soberana. Não tenha medo, achando que o que vai ser de mim se eu largar isso? O que vai ser de mim se eu me mudar? O que vai ser de mim se eu for para o outro lado? Se você confia em Deus, acredite, Deus vai suprir todas as coisas. Leia com muita atenção a história dos amigos de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falam uma coisa que é muito importante: se Deus quiser me dar mais tempo de vida e se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar e Ele vai operar. Agora, se Ele não me livrar, eu jamais vou perder a minha salvação. Eu não vou negar ao meu Deus, eu não vou fazer o que desagrada ao meu Deus. Se eu tiver que perder a minha vida confirmando o meu testemunho e aquilo que eu acredito em Deus, que eu perca a vida. Porque se a gente está preocupado demais com essa vida aqui, a gente não está preocupado com a próxima. Leia 1 Coríntios 15, versículo 19. Preste atenção, eu vou encerrar com esse versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se todos os benefícios, tudo que eu penso sobre alegria, sobre felicidade, sobre paz, ele só vai até a morte, é só desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, bem-aventurado, feliz, é aquele que entende que a sua maior felicidade está depois da morte. Se Deus quiser levar, Deus vai levar. Eu não vou interromper, eu não quero ir. E eu que preciso pedir a Deus para fazer mais coisas, quanto mais tempo Deus me der, mais a obra de Deus eu vou poder fazer, mas eu entendo que a vontade de Deus, ela é soberana. E Deus, se eu tiver que negociar a minha salvação, não negocio. A minha felicidade nesse mundo vai embora, mas eu vou ter a certeza e a garantia
da vida eterna. A gente precisa pensar sobre isso. Medita sobre 1 Coríntios 15, 19 e sobre os outros textos que nós falamos nesse vídeo e seja feliz, querido. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.